mesmo quando nós dizemos, tipo, às enfermeiras, olha, trata-me por claro. tu, tipo, ou não, mesmo que não me trate por tu, trata-me por você, mas trata-me por Margarida, tipo, eu não tenho doutora exato, no nome. exato, é o que eu digo, Tipo, no cartão de cidadão está a Yolanda, tipo, eu nasci e com agora Yolanda. vamos construir uma casa e o Kiko é que tratou das burocracias dos cartões e não sei o quê. Quando Dá, vêm não. os cartões, o cartão vem a dizer doutora Margarida, eu fiquei tipo, olha, eu quero outro cartão. Quero trocar, não quero isto. Tipo, eu não quero isto, eu não quero que todas as minhas comunicações venham excelentíssima doutora. Tipo, não, por Deus, e o do Kiko vem engenheiro. E depois no MBA, inclusive, aparece doutora Margarida. Pá, é horrível, não gosto de nada. Eu tipo, não, eu sou só a Margarida. Tipo, tirei só o curso de medicina, não quero doutora, algum disparate e estudar para fazer... O Bernardo já fica com a indicação. Ele corta. É que eu estou de saída de banco, eu não tenho filtro, portanto eu posso sem querer dizer alguma coisa totalmente disparatada e ser tipo, isto não pode sair a público, ninguém pode ouvir. Mas dizes isso, isto não pode sair. E nós cortamos. Pronto. É isso. Esta para mim é a pior parte, que é o dizer o bem-vindos. Mas vamos... Disse sempre igual. Depois, sim, ainda não arranjei aqui uma boa forma de dizer isto. Mas pronto, vou fazer assim de uma forma mais descontraída. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Tua Psicóloga. Comigo hoje tenho Margarida Roquete, médica, pediatra, mãe de 2 filhos, produtora de conteúdo da página do Instagram Pais do Avesso, portanto estão a ver, já é assim, N de coisas. Margarida, como é que é gerir isto tudo? Porque eu acho que eu, como consumidora do teu conteúdo, a minha pergunta às vezes é como é que ela consegue? Porque é tanta coisa que como é que tu consegues fazer isto tudo? Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É o primeiro podcast onde venho falar relativamente à pergunta. Então, eu não faço tudo. E estão-me sempre a perguntar, como é que consegues fazer tudo? E eu fico, não consigo fazer tudo. E acho que é um bocadinho esta a ideia. Às vezes eu até publico coisas e fico a pensar, isto agora parece que eu fiz imensa coisa neste dia. Ou que, e é muito, eu há uns dias em que sou melhor médica, há dias em que sou melhor mãe, há dias em que sou melhor filha, há dias em que sou melhor mulher, melhor amiga, e vai sendo a gestão de uns dias melhores numa coisa, outros dias melhores noutra coisa, e fazer o melhor possível dentro do que conseguimos. Mas quando tu dizes não és tu que fazes tudo, porque acabas por ter algum apoio também? É assim, na página, basicamente o projeto quando nasceu, inicialmente era só no Instagram, e aí era eu que fazia a maior parte das coisas. Quando começou a crescer um bocadinho mais, sentimos a necessidade de criar workshops, ter um site, o que já implicava algum trabalho que eu não conseguia, nem sinceramente nem queria fazer. E, portanto, acabou por o meu marido ser um bocadinho arrastado para aqui. Eu costumo dizer que ele é meu chefe, porque ele faz a gestão do background todo, e ele é que criou o site, e ele é que gera essa parte toda. Portanto, na realidade... pensando na página, é ele que faz uma grande parte do trabalho burocrático por trás, não é? Tratar dos e-mails, essa parte toda é com ele, e ele faz um bocadinho o filtro para ser mais fácil para mim depois ter tempo para produzir a parte científica, que na realidade é o que eu gosto de fazer, não é? E portanto tenho ajuda nessa parte, e depois eu tenho muita sorte de viver, temos muita sorte de viver perto tanto da minha mãe como da minha sogra, e portanto acabam por ser um backup muito importante para a ajuda com os miúdos no apoio que é preciso na logística do dia a dia, não é? Sabe que disseste uma coisa muito interessante, que é há dias que tu és melhor mãe, há dias que tu és melhor esposa, e eu sou muito apologista disto, que é muito dificilmente nós pontuamos 10, de 0 a 10, em que 10 é o máximo, em tudo. Portanto, quando nós somos 10 no profissional, alguma coisa tem que ir para o 2, não é? E às vezes, para mim, o que faz sentido é, claro que há alturas em que, por exemplo, agora neste projeto eu tive que dedicar mais um bocadinho a isto, e houve coisas que tiveram que ficar para trás, e eu tenho esta noção, principalmente a minha parte como amiga, porque nós não conseguimos dar resposta a tudo, não é? Mas às vezes é difícil chegar a este equilíbrio, e muitas das pessoas têm fases. Eu, por exemplo, sinto que tenho fases. Por exemplo, neste projeto agora estou dedicada, mas sei que isto vai estabilizar um bocadinho. Melhorar. Como é que tu fazes esta gestão de sentires que não estás, porque tu partilhas muito isto, que é, eu lembro perfeitamente de uma vez tu partilhares algo que era o teu marido que adormecia sempre o mais pequenito, o António, e que tu chegaste a casa e ele não quis, queria que fosse o pai, não é? Como é que se gera isto emocionalmente, de saber que ele não quer porque a mãe está a trabalhar? Essa, foste logo para as perguntas difíceis. Desculpa. Essa foi das fases mais complicadas que eu tive, porque
antes de ser mãe, a minha vida, lá está, como eu acho que da maior parte das pessoas antes de ter filhos, ou das pessoas que não têm, não querem, gira muito entre o equilíbrio, entre a vida pessoal no geral e a vida no trabalho. Que, por muito que a pessoa tenha um trabalho muito absorvente, não deixa de ser um trabalho e, portanto, é mais fácil gerir. Mas mesmo assim, eu nessa altura já dizia que não tinha tempo. Eu lembro-me perfeitamente de ser casada e de dizer ao meu marido: não tenho tempo nenhum para estudar, não tenho tempo nenhum para fazer os 1000 trabalhos que eu tenho que fazer do internato. Sim. E agora olho para trás e penso: por Deus, Margarida, tinhas tanto tempo. Mas pronto, e nessa fase específica eu estava num estágio em cuidados intensivos, que para mim foi, por um lado, um dos melhores estágios do internato, porque é uma área que eu gosto muito. Por outro lado, um dos piores, porque eu já estava grávida da Francisca, portanto fisicamente também foi um bocadinho difícil, e foi um choque muito grande para o meu filho António na altura, porque ele passou de ter uma mãe que o ia buscar à escola praticamente todos os dias, porque eu antes estava num hospital perto de casa e depois de repente fui para um estágio num hospital onde eu passo 1 hora no trânsito para ir, mais 1 hora no trânsito para voltar, e a fazer bancos de 24 horas. Portanto, havia um dia em que, por exemplo, eu se fizesse banco de 24 horas na segunda, eu segunda de manhã saía antes dele me ver. Segunda à tarde ele não me via, porque eu estava no hospital. Terça de manhã, quando ele saía para a escola, eu ainda não tinha chegado a casa. Portanto, eu só o via na terça à tarde. E isso para ele, por mais que nós tentássemos explicar, estamos a falar de um miúdo que ainda nem 2 anos tinha. E, portanto, foi um bocadinho complicado para ele. E apesar dele não verbalizar, porque também ainda não tinha essa capacidade cognitiva, eu sinto que foi muito, quase um castigo para mim de eu não estar, e ele queria o pai, porque era o pai que estava, e do nada era o pai que o ia pôr e buscar à escola todos os dias, e apesar de nós os dois termos, ele estava habituado a ter os dois. Não é que fosse, antes tinha muita mãe e não tinha o pai, agora passei a ter o pai. Sim. Não, para ele foi, eu tinha sempre a minha mãe e o meu pai, e era um equilíbrio muito bom entre os dois, e do nada a minha mãe está sempre, sabe lá Deus onde, para ele, eles não é? Percebem, exato. E agora só está aqui o meu pai. E por isso foi uma altura muito complicada para mim, de gerir emocionalmente isso. Sentir que ele não me queria foi muito, muito duro. Foi uma fase, passou... Mas sentias culpa? Muita. Fartava-me de chorar. E como é que tu depois gerias isto, sabendo que tinha que ser assim, ou ainda te punias mais por isto? Eu às tantas estava sempre a pensar o que é que eu podia fazer para melhorar as coisas, e tentávamos sempre arranjar estratégias, mas... eu tinha o meu horário, claro, que eu tinha de o cumprir, e depois eu era aquela pessoa que eu estava dizendo, ok, vamos despachar esta reunião porque eu tenho mesmo de ir para casa, eu quero ver o meu filho, eu não vejo o meu filho há 24 horas, por amor de Deus. E era muito, de facto, muito difícil de gerir, e eu sentia-me muito, muito culpada. Apesar de saber que, claro que a culpa não era minha, eu estava a trabalhar, claro, e era uma coisa, aquele estágio durou 3 meses, ia durar 3 meses, iam ser sempre 3 meses. Mas foi muito duro psicologicamente lidar com isso, também porque psicologicamente é um estágio difícil. Sim, ainda depois em casa ainda tinhas, e portanto foi assim uma altura difícil. Sim, aí foi uma altura difícil de gerir, porque eu sentia que nunca conseguia naquele dia ser melhor mãe, porque nunca havia esse dia, a não ser ao fim de semana, se eu não tivesse de banco. E depois também às tantas estava muito cansada. Claro. E estava grávida. Então foi uma altura especialmente difícil, em que eu aí tentei, na maior parte dos dias, fui melhor médica do que melhor mãe. Mas pronto, depois a seguir veio a licença de maternidade, nasceu a Francisca, e acho que compensei. E nessa altura tu chegaste a pensar, se eu sinto isto com um, como é que vai ser com 2? Sim. A Francisca foi... Tanto o António como a Francisca foram bebés planeados, e na altura da Francisca, aliás, eu planeei, acabou por calhar bem, porque eu tinha planeado exatamente a altura, eu planei muito. Pronto, depois às vezes que ela nascesse, saem furados, mas neste caso eu sabia que o estágio de cuidados intensivos era um estágio muito difícil de marcar, e eu não o queria remarcar, e portanto eu planeei para dar na altura em que eu estivesse grávida, mas não no 3º trimestre, também não podia ser no 1º, então foi tipo... e correu tudo bem. Entretanto, já me esqueci da pergunta. Se tu sentiste que a gravidez, quando tinhas esta questão da culpa do António? Aí pensei muito, de género, se eu estou a ter esta dificuldade, eu só tenho quando nascer a Francisca, como é que eu vou lidar com isto? Por outro lado, tranquilizava-me um bocadinho, porque eu sabia que aquele era claramente o estágio mais pesado a nível de horários, e portanto ia estar feito. Mas sim, sempre foi um medo grande que eu tive, apesar de ter sido uma decisão, foi planeado, foi tudo muito ponderado, mas eu tinha sempre de base aquele receio de estou a dar um passo maior que a perna,
estou mesmo a fazer isto. Aliás, houve pessoas, quando nós contámos que íamos ter um segundo filho, foi... Como? Mas já. Onde é que encaixa? Mas isso foi sem querer e nós não... Podia ter sido, mas não foi. De facto, foi planeado. E as pessoas ficavam a acionar, mas vocês são completamente avariados, só pode... Não, e quer dizer, há várias... Vocês queriam pouca diferença entre os dois, não era? Sim. Sempre quisemos a pouca diferença entre os dois. E uma coisa, e acho que é válido de todas as maneiras as pessoas decidirem, mas há muitas pessoas que decidem não ter filhos durante o internato, e acho que é uma decisão perfeitamente válida, e agora que estou a acabar então, penso que realmente teria sido mais fácil tê-lo feito, mas se voltasse atrás fazia igual. Porque a nossa perspectiva enquanto casal sempre foi priorizar a família e tínhamos essa decisão tomada ainda antes de sequer pensar em nascer o António. Mas tinha sempre esse medo, tinha sempre o medo de como é que eu vou fazer à minha vida, como é que eu vou conseguir gerir os 2 miúdos e ser a mãe que eu quero ser. Sim. Porque é claro que é possível, sempre, não é? Quer dizer, aquilo é verdade, os miúdos criam-se, mas as consequências eu queria ser a mãe, uma mãe de determinada forma que tinha medo de não conseguir. Por isso foi sempre assim um medo que eu tinha de base. Mas sentes que és agora para a Francisca o que não conseguiste ser para o António? Não sei bem. Porque eu no António tive o período difícil nesse estágio dos intensivos, mas de resto não foi tão... As condições são muito parecidas para os dois. Okay. O António teve uma vantagem grande, foi que eu ainda estava no hospital perto de casa quando voltei de licença de maternidade dele. Portanto, lá está, eu apesar de estar a trabalhar, conseguia ir buscá-lo, conseguia estar bastante tempo com ele. Com ela, como eu já estava no final do internato em que nós fazemos estágios fora do nosso hospital, eu já tenho a condicionante de passar muito tempo no trânsito e, portanto, eu nunca consigo propriamente levá-la à escola. Por isso, nesse aspecto, ela até teve um bocadinho mais, prejudicada. Mas se calhar ela também não tem ideia porque não tinha a realidade, não é? O António teve essa realidade. Sim. E depois ficou sem ela. Mas ela tem uma coisa que o António não teve, que eu quando voltei ao trabalho após a licença de maternidade do António, eu acho que foi das alturas mais difíceis de gerir, porque do nada eu tive um choque muito grande. Eu achei que achei que ia ser fácil, porque eu sou super pessimista, acho sempre que vai ser tudo uma desgraça. E portanto programo todos os cenários na minha cabeça. Piores. Sim, e por isso é que eu planei tudo, porque eu estou sempre a pensar, ok, se acontecer alguma desgraça é isto que eu tenho orientado. Mas consegues perceber que às vezes as desgraças não acontecem e que tu crias esses cenários na tua cabeça sim. E que provoca ansiedade desnecessária? Sim, mas por outro lado é um mix entre provoca-me ansiedade pensar que pode correr mal, por outro lado o facto de eu planear, porque não é um planeamento exagerado, tipo, eu não acho que vá haver uma tragédia, mas... tento sempre pensar, organizar tudo muito bem e isso tira-me um bocadinho a ansiedade, saber que as coisas estão mais ou menos organizadas. Controladas. E controladas. E acho que com o António, quando eu voltei a trabalhar, foi uma coisa muito nova para mim, e eu não sou nada boa com mudanças, e portanto foi uma coisa difícil de do nada ter de gerir os papéis todos, e vi-me ali um bocadinho aos papéis no início, não é? Com ela eu já sabia o que ia. E por isso, apesar de ser um desafio acrescido, porque são 2 crianças... eu acho que ela teve uma mãe mais preparada e isso lhe deu... Tem uma mãe menos disponível porque também tem outro irmão, sim, mas tem uma mãe mais preparada. Quando tu falas que gostas de tudo controlado e tudo bem gerido, quando estás a fazer urgência e não consegues sair àquela hora e sabes que aquela hora vai impactar o tempo que tu vais estar com os teus filhos, como é que tu te sentes e como é que tu geres isto? Isso acontece menos na urgência do que no dia-a-dia até. Ok, pensava que acontecia mais na urgência. Porque na urgência... O que acontece é, nós temos turnos definidos. Por exemplo, se o meu horário é das 9 da noite, trabalhei durante o dia, fui a casa e depois entrei às 9 da noite na urgência. Eu sei que às 9 da manhã vai estar ali alguém para me render. Claro que atrasa um, atrasa o outro, ou entretanto chamei um miúdo que atrasou um bocadinho mais, mas no geral não descamba tanto como por exemplo, pode acontecer no dia-a-dia. Eu estou nas consultas, entretanto atrasaram-se, houve uma consulta que foi muito mais complicada do que estava à espera, tenho os outros miúdos todos para ver, isso é relativamente complicado de gerir, a nível de organização, porque se tiver definido que sou eu que os vou buscar à escola e do nada eu atrasei-me. Sim. E não posso ser eu. E tu disseste que ias. E eu disse que ia. E como é que é? É que eu sofro muito com isto. Imagina, sim, eu programo o meu dia, sei mais ou menos como é que aquilo corre, mas se aquilo atrasa e eu já sabia que àquela hora eu tinha que estar com ela, ou porque até queria ir buscá-la à escola e disse que ia, foram poucas as situações que eu não consegui. Mas isso a mim causa muito, porque eu estou a falhar a um compromisso com a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha filha, e eu disse-lhe aquilo e agora eu estou a falhar. E, portanto, eu faço-te esta pergunta porque para mim é difícil e a minha vida
é muito mais controlável, acho eu, do que a tua, porque eu só faço privado, não é? Portanto, consigo controlar muito mais do que num hospital, que do nada pode aparecer alguém e tu tens que dar resposta. Já aconteceu eu ir-me embora do hospital. Ou seja, uma coisa é, se é algo que tem mesmo de ser eu a fazer, é uma consulta, e sou eu que estou a dar a consulta. Ok, é o que é, não tenho como fazer. Mas já aconteceu, dado que sou interna, às vezes há situações que é suposto eu ficar para bem da minha aprendizagem. Claro. E já aconteceu eu ter de dizer, olhem, lamento imenso, adorava ver este procedimento, é uma coisa super gira, pronto, era bom para a minha formação, mas eu não sou essencial aqui, era para eu aprender, mas eu neste momento não posso ir-me embora. Isso prejudica grandemente a minha formação. Mas, se eu prometi, eu ia. Só aconteceu uma vez eu ter prometido ao António que o ia buscar e não ter ido, e foi numa consulta. E realmente foi horrível, eu nunca mais me vou esquecer, ainda por cima porque na escola deles nós temos de os ir buscar até às 5, a partir das 5 pagamos lá o prolongamento, lá como é que aquilo se chama, e a maior parte dos miúdos da sala deles sai entre as 4 e as 5. E eu cheguei, até parece que eu cheguei tipo às 7, mas não, eu cheguei era um quarto para as 6, tipo 5:30, um quarto para as 6, foi um atraso pequeno. Mas eu cheguei lá e o António estava sozinho, era o único da sala dele, e eu nunca mais me esqueço, porque tinha miúdos maiorzinhos que estavam a brincar uns com os outros, e ele estava sentado no tapete, num canto, sozinho, a brincar sozinho com um carrinho, e quando me viu, tipo, veio correr para mim e disse, porquê é que te esqueceste? Eu disse, eu não me esqueci, desculpa, mas eu nunca mais me esqueci daquilo. Então, às vezes, se há um dia que eu sei que há a probabilidade de me atrasar, eu nunca digo que eu vou buscar, e prefiro fazer surpresa. Sim. Então acho que é assim que eu lido. E tu achas que as pessoas com quem tu trabalhas e que sabem que tu estás a sair porque tens que ir buscar os teus filhos, aceitam muito bem esta dinâmica de tu priorizares a família? Depende. Varia muito porque, como eu faço estágios em vários sítios, eu noto que depende muito dos sítios onde estou. Ok. Pronto. Pensando no geral, assim na comunidade médica, eu acho que há um mix. Há pessoas que... assim, à primeira instância, toda a gente diz que aceita muito. Sim, ótimo, fantástico, maravilhoso, claro, sai quando precisares. Mas isso é assim a primeira linha. Depois nota-se que às vezes, em determinados estágios ou com determinados médicos, não é uma coisa assim tão bem aceite, de género, sim, está bem, mas arranja uma empregada, ou porque é que não vai o teu marido, ou porque é que não vai a tua mãe, ou sei lá, contrata alguém. Aí eu fico, ok, mas eu não quero ser eu. Mas tu dás essa resposta? Dou. Eu tenho um bocadinho mau feitio. Claro que não posso dar esta resposta a um superior, não é? Mas se for alguém mais ou menos da minha idade, digo, não quero, desculpa, vou eu. Claro, e às vezes digo, olha, não, lamento, não dá, sou eu, é a situação que eu tenho. Mas eu acho que isso está muito relacionado com a sociedade. A sociedade acha que nós vivemos para trabalhar e que a família está em segundo plano. E eu não sou nada apologista disso, é assim, eu quando comecei a trabalhar com crianças, portanto era era crianças e adolescentes, entretanto já mudei para adolescentes e adultos, mas eu, quando fui mãe, eu tinha esta noção que eu queria ser mãe, e os 2 primeiros anos eu felizmente consegui gerir a minha agenda para, a partir das 5 da tarde eu não trabalhava mais. Ela agora já tem 3 anos, portanto a logística já é diferente porque já vão percebendo e pronto, e tem que ser. Mas sentia, até no grupo de amigos, eu sentia, ela tem uma vida santa, não é? Entra às 9, sai às 5, às vezes até tem ali buracos, até pode passar a ferro ou ir às compras em buracos, portanto ela tem uma vida santa. E portanto, isto vem muito da ideia da sociedade, que nós temos é que viver para trabalhar e o resto fica tudo em segundo plano. E felizmente hoje já se começa, e eu acho que tu fazes muito bem esse papel também nas redes sociais, que já se começa a perceber que a família também é prioridade e às vezes é preciso ir deitá-los e estudar a seguir, não é? Sim, história da minha vida. Sim, mas que é isto que se calhar é importante, porque o teu trabalho, ok, tu se não trabalhas aqui, trabalhas ali, mas os teus filhos, tipo, é o único sítio onde não és insubstituível, ou não és substituível. E impacta muito mesmo a forma como tu estás para eles. Sim. E eu acho que a responsabilidade de ter um filho, que a maior parte das pessoas, acho que e não é criticar as pessoas, não tem nada a ver, eu acho que isto está muito relacionado com a sociedade, não tem noção do impacto que nós temos na educação deles. Sim. Nu e cru. Sim, eu acho que as pessoas não percebem... que só somos o reflexo. Mas porque não percebem porque não têm essa informação ou acham que pode ser um exagero, não percebem o impacto que aqueles primeiros 3 anos de vida têm no que aquela pessoa vai ser. E que não é, pronto, tudo bem, não o deitaste depois... É só uma vez. Ou, sim, mas qual é o problema? Depois eu fui... Estou sempre sem os meus filhos. Não faz mal, depois isto vai passar e eu vou passar a estar mais tempo com eles. Sim, mas eles entretanto já não vão ter 6 meses.
já não vão ter 9 meses, já não vão ter 1 ano, já não vão ter 2. Falando já da licença, vão ser maiores. E isso foi muito difícil para mim, porque eu queria muito fazer uma licença prolongada e fez-me muita confusão, porque do início eu pensei, não, pronto, 6 meses há de chegar perfeitamente. E ao estudar melhor o assunto e ao vivê-lo na prática, percebi, 6 meses é tão pouco. E eu fiz os 6 meses, nem sequer não fiz os 4. E tanto dele como dela consegui esticar um bocadinho, e portanto na realidade foi ali quase 7. Mas não dava para esticar mais, porque as pessoas não têm essa capacidade financeira sempre. Sim. Mesmo excluindo o facto de eu estar a atrasar o meu internato e a prejudicar os estágios e a ter de gerir tudo. Mesmo que eu excluindo essa parte, que é uma coisa muito característica da minha profissão, muito inerente, a parte financeira é importante. As pessoas não têm todas a capacidade para de repente, olha, está tudo bem, eu agora recebo só 25% do meu ordenado ou nada. Sim. Não tem, no país em que vivemos não temos essa capacidade. Tal e qual como, lá está, eu decidi às 5 da tarde deixar de trabalhar, isto tinha consequências, não é? Porque a maior parte dos psicólogos dá consultas a seguir às pessoas saírem dos trabalhos, e eu também tive consequências, mas são escolhas que felizmente nós pudemos fazê-las, que há quem não consiga, mas eu fiz muito, eu tive um bocadinho uma realidade diferente da tua. Eu fui trabalhar aos 5 meses da minha filha, porque para mim o primeiro, eu digo muitas vezes isto, o meu primeiro ano de maternidade foi tipo dos piores anos da minha vida, para a melhor coisa da minha vida, porque quando a minha filha tinha 3 meses o meu marido foi-se embora por questões profissionais, portanto eu fiquei sozinha, e isto foi muito duro para mim. Eu adoro trabalhar, não sou viciada em trabalho, nada disso, mas gosto muito, adoro o que faço, gosto muito de ajudar pessoas e de me envolver com as pessoas, e eu tive que deixar. Portanto, eu tive que escolher na altura. Ser obrigada. Eu quando voltei só para a formação muito pouco, porque as consultas eu tive que deixar as clínicas e depois fui introduzindo o online, porque eu sentia-me esgotada. E então o ela sair deste meu ninho só meu e dar-me algum tempo, porque ela estava comigo, eu não a podia deixar quase com ninguém, porque ela estava comigo, não é? Claro que eu tenho família, mas a minha mãe trabalhava, o meu pai também não conseguia dar essa resposta que eu precisava a longo tempo. Sim, claro. Conseguia ficar com ela 5 minutos, mas se fosse outra logística... Sim, mas é o desenrasque, não é uma coisa... Exatamente, sim, diferente. Eu se fosse às compras e se ela precisasse de qualquer coisa, o meu pai ligava, olha, tens que vir, pronto, não dava esta resposta. Portanto, para mim foi, eu não posso dizer um alívio, mas trouxe-me alguma vida, algum respirar, pronto. Mas eu percebo perfeitamente que quando estão os dois e quando está tudo bem, que seja muito importante esta parte da vinculação e de não haver esta ansiedade depois da mãe sair do filho, não é? Para ir trabalhar, porque muitas vezes é isto, mas tu conseguias depois, que isto é o giro, não é? Tu conseguias sair do teu filho para ir para outros filhos. Sim. Eu acho que aqui há muita questão de não é propriamente dado uma opção verdadeira de escolha às pessoas. Eu posso ser uma ótima mãe e querer ir trabalhar aos 4 meses do meu filho. Claro. E aos 5 meses e aos 6. Eu lembro-me quando voltei, havia também colegas minhas que estavam a voltar de licença, e eu lembro-me de me sentir um ET, porque eu estava no trabalho a pensar, por Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero ir ter com o meu filho. E de haver pessoas a dizer, sabe-me tão bem este tempinho livre. E eu acho que as duas visões estão perfeitamente ok. E, por exemplo, o meu marido também gosta muito da parte em que volta a trabalhar. Porque lá está, são feitios diferentes e não acho que um seja melhor que outro. Acho é que nos tiram muito a opção de escolha. Eu gostava, se eu quisesse trabalhar aos 5 meses, vou. Mas se não quiser, eu fazia-me confusão o estar a ser obrigada por sentir que não tinha opção de escolha. Do ir tratar dos filhos dos outros, eu acho que essa parte é muito positiva. Porque eu gosto muito de bebés, gosto muito de crianças, eu sempre soube que queria fazer alguma coisa com bebés e crianças, e por isso, dentro, para mim, do difícil que era trabalhar, porque queria era em casa com o meu filho, e depois, igual, quando a Francisca nasceu, eu sentia que era quase género, pronto, não estou a tratar do meu, mas estou a fazer alguma coisa boa por este bebé ou por esta criança. Ou seja, eu não estou a tratar do meu filho ou da minha filha, mas também estou a fazer uma coisa que é útil para a sociedade. Sim. Pronto, eu acho que isso, nesse aspecto é importante quando as pessoas têm trabalhos que gostam, porque se não gostarem, então eu acho que deve ser um inferno. Sim. Não é? Se a pessoa não gosta e queria estar em casa e depois está a fazer uma coisa que não gosta, nesse aspecto eu tenho uma facilidade enorme, porque ok, eu preferia estar em casa com os meus filhos, mas eu amo o meu trabalho e por isso eu quando lá estava, apesar de às vezes estar em sofrimento porque queria era voltar para os meus filhos, numa fase inicial, depois a pessoa obviamente aprende a gerir, mas o facto de gostar daquilo que fazia e de ter um impacto muito imediato.
Acho que isto é muito comum aos nossos trabalhos, que é nós vemos um impacto imediato daquilo que fazemos. Sim. Então, nós conseguimos ver que fomos úteis. Não é? Há trabalhos que todos os trabalhos são obviamente úteis, mas em que não se consegue ver logo. Sim, não é mais tarde. Sim. Ou vês a longo prazo, ou não consegues ver tão imediato como no nosso. Eu acho que isso facilita. Por isso, nesse aspecto, acho que ajudava-me estar a tratar dos filhos dos outros. Qual é que foi assim o desafio que tu tiveste mais a nível profissional? Um paciente, sem entrar em grandes detalhes, claro, porque não é essa... Foi nos cuidados intensivos. Havia uma criança que tinha a idade do António e que era um miúdo saudável e que entrou no início do meu estágio nos cuidados intensivos e que, previamente saudável, idade do António, teve uma doença infecciosa, teve uma meningite e morreu das sequelas dessa doença infecciosa. Foi muito duro porque não foi... obviamente é sempre horrível e graças a Deus na pediatria não lidamos muito com isso quando não fazemos ou paliativos ou cuidados intensivos. Não foi muito imediato, ou seja, o miúdo esteve internado connosco 2 meses e portanto foi muito difícil no fim, porque passou por muitas reuniões, muita decisão multidisciplinar com muitas especialidades, com psicólogos, decidir o que é que se ia fazer e que se ia deixar de fazer medidas invasivas e que se ia retirar um ventilador e portanto foi muito difícil gerir aquilo, eu grávida, com um filho da mesma idade daquele menino, e por isso foi muito difícil. No dia em que aquele miúdo faleceu, eu vim a chorar o caminho inteiro para casa e cheguei a casa e já não estava a chorar e limpei as lágrimas e ok, segue em frente, vou entrar. E o que estava a trabalhar, ele olhou para mim e tipo, o que é que tu tens? E eu tipo, desatei a chorar, eu não lhe disse nada, tipo, eu desmanchei-me a chorar. E ele pronto, agarrou-se a mim, tipo, o que é que se passa? Eu não interessa. Por cima ele não gosta nada de coisas de medicina, não gosta nada de saber as histórias, então era tipo, não interessa, dá-me só um abracinho. Esse foi muito difícil e acho que nunca me vou esquecer da cara desse miúdo e principalmente da cara da mãe e do pai. Quem é que foste tu que deste a notícia? Ou não, isso não cabe, graças a Deus, isso cabe ao chefe de equipa, e portanto, na realidade, e ele morreu ao colo da mãe, portanto a mãe estava lá, essa parte felizmente coube mais ao chefe de equipa, mas depois todos tínhamos estado muito envolvidos naquele processo e portanto... Quando toda a gente foi ao quarto falar com a mãe e eu já estava com uma barriga considerável e nunca mais me esqueço que a mãe abraçou-se a mim a chorar, a agradecer muito e depois pôs a mão na minha barriga e disse que eu ia ter sempre alguém a tomar conta da minha bebé. E eu aí desatei a chorar, ai meu Deus, ainda alguém se me vê aqui a chorar, ainda vão ralhar comigo. Porque aquilo tocou-me imenso. Aquela mãe, num sofrimento atroz, que eu nem sequer consigo imaginar, naquele momento ainda teve a sensibilidade de te dar o carinho, de me dar um abraço, de agradecer o que tínhamos feito. Eu pensar, eu não fiz nada, eu sou só interna, eu estava aqui só a tentar aprender alguma coisa e ajudar e não matar ninguém. E ela ainda conseguiu ter a capacidade de me tentar consolar a mim. Eu pensava, que horror, por amor de Deus, não sou eu que tenho que estar a chorar nesta situação. Mas desculpa, sabes que eu acho que tu não tens noção do impacto que tu tens nas pessoas. Eu tive uma consulta contigo no início e tipo, para mim foi a luz ao fundo do túnel. E eu acho, a sério, e agora tu estás a partilhar isso com essa mãe, que desvalorizaste um bocadinho o teu trabalho e se calhar só o facto da forma tão honesta com que tu te envolves com as pessoas e que partilhas o teu conhecimento e que dás apoio, ajuda muito a quem está deste lado, que às vezes é só isto que precisa, nem é de grandes respostas, atenção que tu deste-me, claro, mas é de compreensão e de apoio e sim, eu sei o que é que vocês estão a passar e tu consegues ter esta noção que às vezes desvalorizas um bocadinho o teu impacto positivo nas outras pessoas? Eu não tenho essa noção. Já aconteceu por exemplo, pronto, já sei, o meu marido quando ouvir isto vai dizer, lá estavas tu, porque ele está-me sempre a dizer, mas lá estás tu e não valorizas nada e não sei o quê. Eu tenho razão. Sim, pronto, pessoas próximas de mim que estão frequentemente a dizer isso, que no geral eu devia valorizar mais o meu trabalho e valorizar mais o impacto que eu tenho nas pessoas, porque eu não valorizo de facto muito. Não sei o que é que podia fazer para valorizar mais ou para acreditar mais em mim, mas
Pronto. Mas se calhar chegares ao final do dia e pensares nisto. Tipo, obrigaste a pensar nisto, porque eu acho que é um exercício muito importante. Nós lá em casa temos um exercício que é, temos uma rotina de sono, em que lemos a história, há umas que são de emoções que lemos mesmo o que lá está, há outras que são as histórias da Disney, em que inventamos a história associando emoções, e depois fazemos uma coisa que é, que a minha filha intitula O Teu Mais Dia, que é o melhor do nosso dia, ou seja, e todos, tanto eu como o meu marido e ela, partilhamos o melhor do nosso dia, mesmo para obrigar a valorizar aquilo que foi o bom do nosso dia. E às vezes o bom do meu dia, eu tento sempre ter dois, um relacionado com ela, outro não só relacionado com ela. Às vezes não dá, outras vezes dá, porque é importante que ela também perceba que eu tenho coisas boas do meu dia que não sejam só relacionado com elas. E ela é engraçada, porque ela pede sempre os nossos, e depois, quando é ela, ou ainda quando estamos nós, ela diz, isto não foi o teu mais dias também? E eu, foi, filha, também foi. Mas para nós darmos esta valorização de... Hoje o meu mais dia foi realmente eu ter uma pessoa na consulta que me diz, Yolanda, lembrei-me de si, fiz aquilo que disse, tipo, não tive medo e fui em frente. E isto realmente... isso é incrível, isso é incrível. Não é? E isto, ou seja, eu ir para o final do dia, eu ir dormir e pensar nisto, faz com que eu realmente valorize que eu tive impacto na vida de alguém. E que para mim pode não ter sido nada, não é? Porque eu só fiz o meu trabalho. E que a verdade é que não me custa assim tanto, porque eu acho que nasci para exatamente e gosto, mas eu tive impacto na vida de alguém, e eu acho que é importante nós valorizarmos isto para depois também sabermos dar resposta quando alguém nos valoriza. Sim, eu ganho o dia quando alguém me diz uma coisa dessas. E pronto, no contexto de dia-a-dia hospitalar não é assim habitual, não é? Mas dado o projeto nas redes sociais, eu recebo às vezes mensagens assim... a dizer, olha, ajudou-me imenso, ou Margarida, quando partilhaste isto, eu estava numa fase super difícil e senti que não estava sozinha, e eu tiro prints dessas mensagens todas. Para guardar. Porque eu só penso, quando eu estiver a pensar que não sou capaz, ou que não vou conseguir, e naqueles momentos em que é tipo, vou mandar isto tudo às ortigas e vou viajar com os meus filhos para o outro lado do mundo, e quero lá saber... Nesses momentos lembrar-me que houve alturas em que eu consegui ajudar aquela pessoa em específico é uma alegria muito grande, sim. Eu no dia-a-dia é que não sei, é feitio, não estou a pensar nisso porque também me foco muito no fiz isto mal, ou devia ter sido mais simpática com aquela pessoa, ou ainda agora estou a pensar, eu fiz noite na urgência. E lá está, eu durante a noite às vezes fico tão cansada que posso não ser tão simpática, fico sempre a pensar, não fui tão simpática com aquela mãe, e devia ter sido mais querida, ou devia ter dado mais uma palavra de empatia, ou de carinho, e fico mais focada mas no que eu fiz tão bem. Pois, se calhar para a pessoa chegou, não é? Mas a nossa tendência é sempre ir buscar outras coisas ou ir buscar outro tipo de validação que achamos que não demos. Tu já tiveste pessoas no hospital que te abordaram pela página? Já. E como é que foi? Isto agora é terrível, porque eu tenho muita vergonha. Então, eu lembro perfeitamente da primeira vez que me reconheceram, que não foi no hospital, foi na praia, e que eu fiquei super envergonhada. Eu não sabia o que é que eu havia de fazer, ainda por cima... Não estava sozinha, estava eu, estava o Kiko, estavam os dois miúdos, estava o meu pai, os meus irmãos. Então, do nada, vem dizer, ai, é Margarida. E o meu pai olhar para mim, tipo, mas onde é que tu conheces esta pessoa? E eu, tipo, não conheço, eu não sei quem é. E eu nem sequer associei logo que seria da página. E depois ela veio dizer, é da página, não sei o quê. E depois, obviamente, eu fico super contente. Mas aquele meu primeiro instinto é, o que é que eu faço agora? Tenho alguma coisa nos dentes, estou penteada, tipo, que horror. Então fico sempre envergonhada, mas já me vou habituando um bocadinho mais e fico muito contente quando... este reconhecimento? Quando as pessoas dizem que, olha, conheço a tua página, gostei, já me ajudou nisto ou já me ajudou naquilo, e fico muito contente, mas eu acho que sou péssima nessas interações. Fico super encavacada e fico sempre a pensar que não falei como deve ser ou que não fui simpática o suficiente,
Mas eu fico genuinamente feliz. É tão encavacada. Lá está, eu sou uma pessoa de planear. Não estava todo planeado aquilo e, portanto, eu não sei o que fazer. E depois ficas a ruminar. Opá, se calhar não devia ter reagido assim, se calhar devia ter sido mais... Fico sempre assim. E no hospital fico muito envergonhada, principalmente. Sabes que a primeira vez, e única, porque eu tenho poucos seguidores, mas a única vez que me aconteceu isto, eu estava com o carro da minha mãe e vejo alguém, tipo, a vir na minha direção, tipo, olhar para mim e eu pensar, ok, tipo, conhece-me por causa, tipo, da minha mãe, não é? Sim. Então, eu estou com o carro dela. Conheceu o carro. Exatamente, conheceu o carro, vai dizer que conhece a minha mãe e eu percebi genuinamente que a pessoa estava a vir em direção a mim para me falar e eu não conhecia de lado nenhum. E eu olho para a pessoa e eu, tipo... E ela, é a Yolanda do Instagram, da tua psicóloga. E eu, sim, tipo, e eu fiquei... Pá, como assim? Sem reação. Sim. E eu, e a pessoa, olha, gosto muito, eu, obrigada, olha, eu até estava a achar que era por causa da minha mãe, tipo, eu desconstruí ali, disse logo aquilo que estava a sentir, porque é muito estranho, não é? Porque eu acho que nós sabemos que chegamos a pessoas, mas depois este direto... Sim, é diferente. Sim, é completamente diferente. É diferente, sim. Porque a pessoa vê ali um número, não é? E não pensa que é aquela quantidade de pessoas. Sim. Mas quando, de repente... alguém nos conhece ou palpável, não é? A pessoa fica, mas conheces-me? Pronto, ok, e fico super, super encavacada, mas fico muito contente de conseguir chegar às pessoas. Mas não é assim a coisa mais frequente ser muito, muito abordada. No hospital já aconteceu, na rua também, mas eu fico sempre super encavacada. Qual é que foi qual é que tu sentes que é o pior das redes sociais para ti? O pior das redes sociais... acho que é o julgamento, que as pessoas são muito rápidas a julgar tudo aquilo que os outros fazem. Sim. E eu acho que, e isso eu noto muito, que é, no princípio, a pessoa, não sei, eu publico um bocadinho sem... Eu tenho os posts informativos, estão todos obviamente planeados, não é? Até porque eu tenho que ir estudar e fazer resumos e fazer o post e, portanto, aquilo está altamente planeado. Os outros nem tanto, e as partilhas nos stories às vezes é tipo, olha, fizeram qualquer coisa engraçada e eu lembrei-me disto e vou partilhar. E às vezes não estou exatamente a pensar em tudo, tirei uma fotografia e não estou a ver todos os ângulos da fotografia. E lembro-me de uma vez em que tirei uma fotografia, ao António estava a fazer uma brincadeira qualquer na máquina da roupa e eu achei imensa piada aquilo e tirei uma fotografia. E na bancada via-se por trás um leite de fórmula. E eu recebi uma mensagem a dizer, lá está uma médica vendida à indústria a fazer publicidade como se não se percebesse. Eu fiquei tão escandalizada, pensei, não foi nada, nem sequer tinha reparado, eu não estava a falar do leite. Eu respondi a dizer, olha, desculpe, não foi propositado, seja como for, não acho muito simpático esse género de comentários. Claro. Pronto, mas eu fiquei tipo, não foi de todo esta a intenção. E pronto, a partir desse dia, de vez em quando publico alguma coisa e fico a pensar, espera, deixa-me lá olhar para a fotografia que eu publiquei, a ver se não aparece lá nada sem querer para alguém achar que... Então eu acho que é um bocadinho, isso é o mais... difícil, o pior, sim. Acho. Eu aquilo que sinto pior é o ser difícil gerir algumas coisas que não estão no nosso controle, que acaba por ser isso, não é? O que as pessoas vão pensar ou o que as pessoas vão achar, mas tu sentes que ligas muito à opinião que os outros têm sobre ti, que é importante para ti. Eu agora devia dizer que não. Não devias dizer aquilo que realmente é verdade. Porque isto é um trabalho intrínseco que eu tenho que fazer, mas é terrível, mas eu tenho noção e comecei a ganhar essa noção também um bocadinho com o tempo. Eu dependo imenso de validação exterior. Ok. É uma parvoíce gigante e é um trabalho que eu tenho estado a tentar fazer. Mas e aliás, é uma coisa que eu quero muito que os meus filhos não tenham e esforço-me muito para que eles percebam que eles são bons por eles, são bons por eles, não precisam estar constantemente que venha alguém a dizer a Francisca ela é linda e tem que achar que é linda porque é, não é porque está à espera que venha alguém dizer o António tem de achar que é corajoso e tem de ser corajoso e tem de achar que é ótimo e por ele não esteja à espera de alguém dizer. E eu tenho um bocadinho essa parte de estar sempre, de ligar muito ao que os outros dizem e fico super triste com coisas negativas e estou sempre a achar que está toda a gente a gozar comigo ou que toda a gente testou ou que... Tu tens o síndrome do impostor? Tenho. Mas trabalhas nele? Ou seja, é uma coisa, mais ou menos... É uma coisa que vais gerindo, ou seja, consegues perceber os teus posts anteriores, que já houve evolução e que consegues, que até tu achavas que aquilo não estava nada de jeito, mas que tiveste imensos feedbacks positivos em relação a isto
E se calhar, não é? Não entrando aqui no que tu deves ou não deves fazer, mas se calhar quando houver esta validação interna, começa a não ser tão necessária. Externa. Eu acho que foi que comecei-me a perceber disso e que o que eu tenho tentado fazer é um bocadinho tentar, lá está, lembrar-me, espera, mas isto não... Tu também tens de valorizar porque olhas à tua volta e vês que as pessoas te valorizaram e que as pessoas gostaram. Portanto, porque é que tu estás a sentir que não é válido? E tento trabalhar isto mas tenho síndrome de impostor, sim, eu totalmente. Acho sempre que está tudo errado, que está tudo mal. Eu não sei, imensos. Eu às vezes gravo stories e depois é tipo, não vou publicar nada disto e apago. Já apaguei posts inteiros que tinha feito e depois... olhei, isto não está nada bom, não vou publicar. Mas a forma como tu olhas para ti nunca é da mesma forma que a outra pessoa olha, e eu sinto mesmo, eu quando estou a editar os meus conteúdos, eu chego a um ponto em que eu já não me suporto, e acho que aquilo já não faz sentido nenhum, e quando é assim, eu peço, quando eu estou mesmo nessa dúvida, eu mando a pessoas, tenho 2 pessoas de referência, mando a essas pessoas, está ok, tipo, claro que há coisas sempre a melhorar, não é? Mas está ok, partilha, porque isso vai chegar a alguém, faz sentido chegar a alguém. Tu tens o Kiko, não é? Sim. Mas tu não achas que o Kiko pode ser tendencioso? Ou ele é mesmo que consegue ser imparcial? Ele não é tendencioso, ele é imparcial. Quer dizer, não sei se é imparcial, mas quando não está bem de determinada maneira, ele diz, sim, nós conhecemos há muitos anos. Esses que tu apagas também... Às vezes nem mostras. Não, às vezes faço Mas tu perdeste tempo ali. Sim, eu sei, depois fico a sentir-me mal. E o tempo na tua vida já é assim, não é? Uma coisa... Sim. Eu tenho... O sono é um tema muito importante lá em casa. E tenho imensas pessoas que me têm pedido fala lá do sono da Francisca. Eu se disser que já gravei para aí 10 vezes. Porque é de género... olha, tenho aqui 2 minutos e pôr tipo a câmera e o telemóvel e explico o que é que tem estado a acontecer no sono dela. E depois de repente... olho... credo, fiquei horrível neste vídeo. Não vou nada publicar esta porcaria. E apago. E entretanto tive ali 2 minutos a falar. E já fiz isto para aí 10 vezes. E apago sempre. Mas posso-te lançar um desafio? Começa a publicar, mesmo que não gostes, porque às vezes a nossa imagem, o que nós vemos de nós não é a mesma coisa que a outra pessoa vê. E uma pessoa que quer ouvir o sono da Francisca, quer ouvir o sono da Francisca, não quer saber se propriamente tu estás com olheiras ou não estás com olheiras, ou estás com o cabelo arranjado ou saíste de banco. O importante é o sono da Francisca, e se está lá o conteúdo, e isto é um desafio que eu lanço, porque às vezes é importante nós ultrapassarmos estas barreiras, porque ganhamos muito mais liberdade quando não damos tanta atenção ao que o outro vai achar que eu estou com olheiras, estou com isto, estou com aquilo. E é importante o conteúdo. Sim, e eu sem dúvida que tenho feito um esforço, porque eu juro que nos primeiros tempos era muito terrível. Eu até publicar uma fotografia era tipo, não, isto está péssimo, não vou publicar. Agora isto está terrível, agora não sei o quê. Às vezes... Mas dos miúdos também? Dos miúdos não, porque eu acho sempre que eles estão ótimos. Claro. Por isso, na realidade, é tipo, não, eles estão ótimos. Com os miúdos eu só tenho um bocadinho aqueles cuidados da segurança de ser não publicar no momento onde estou, não publicar a ver-se a escola, a morada, esse género de coisas, mas eu acho sempre que eles estão ótimos. Por isso, e graças a Deus nunca tive nenhum comentário negativo relativamente aos miúdos, porque acho que no dia em que isso acontecer acaba-se a página. Porque há. Sim. Mas conheço pessoas que tiveram a dizer, o teu filho é feio, ou coisas assim. Sim. Se alguém me disser isto, eu passo-me. É horrível, sim. E eu acho que as pessoas aí, aliás, uma das pessoas foi a Catarina Gouveia, que teve pessoas a falar que a filha dela parecia que tinha um problema. Eu acho isto gravíssimo, a forma como as pessoas nem sequer têm a noção do impacto que vão ter. Claro que depois nós que estamos nas redes sociais temos que saber gerir, mas é muito mau tu partilhares uma coisa tão simples como a tua filha e perguntarem se ela tem um problema. É muito, muito difícil. As pessoas acham que as pessoas não sentem. Sim. E por isso é que é este podcast, que é precisamente para toda a gente perceber que tendo 10 mil seguidores, 40 mil seguidores, 50 mil, toda a gente sente, toda a gente tem desafios, toda a gente passa por dificuldades, porque somos humanos, não é? E a mim o que me custa da sociedade é isto, é a liberdade, que é ótima, mas a falta de noção do impacto, e às vezes têm noção, mas porquê? Porque é que querem ir por aquele caminho e falar mal daquela pessoa daquela forma, não é? Sim, é fácil. Para eles é fácil. E dizem, ou então às vezes até dizem coisas que eu acho que as pessoas não têm, ou não têm noção, ou não pensam que aquilo que estão a dizer, elas até podem estar a dizer determinada coisa. Mas aquilo que a pessoa A diz à pessoa B, a maneira como a pessoa B vai entender,
depende da fase da vida em que está, de como é que se está a sentir naquele momento, a mensagem não sai exatamente da mesma maneira com que chega, é vista pelo meu filtro. Sim. É como aquele clássico de alguém publicar uma fotografia e de alguém dizer, estás grávida. Sim. Isso é o pior comentário que alguém até podes pensar, mas para ti, não é? Porque o pensamento é automático, tu não controlas, tu vais pensar que a pessoa está magra. Mas às tantas é ok, mas descreveste, não é? Tipo, tiveste o discernimento de escrever e carregar no enviar. Tipo, foi consciente. Por amor de Deus. E eu acho que as pessoas, é muito gratuito esse julgamento e esse ódio nas redes sociais. Mas achas que isso alguma vez foi um tema para tu deixares as redes sociais? Não dos teus filhos, não é? Porque felizmente nunca aconteceu, mas de outro tipo de situação? Eu acho que a altura em que senti mais julgamento foi... Mas aí não me passou pela cabeça mesmo... Passou, mas tenho noção que foi passando, mas que nunca foi uma coisa mesmo a sério. Quando eu dava de mamar em exclusiva à Francisca e introduzi a fórmula muito pontualmente. E eu partilhei que achava que aquilo tinha salvo a minha amamentação. E que tinha sido positivo na nossa dinâmica familiar. E eu recebi mensagens de como é que uma médica pode estar a dizer isto? Está a incentivar o desmame. E eu estou a incentivar o desmame? Eu estou aqui a dizer que eu estou a dar de mamar 99% do tempo. E estou a incentivar o desmame. E aquilo irritou-me solenemente, mulheres a dizer este género de coisas. Ou quando há alguma polémica e depois mandam uma mensagem a dizer mal da pessoa X, a dizer já viu aquilo, aquela pessoa, não sei o que, percebes? Mas tu respondes? Eu às vezes, eu às vezes tenho alguma dificuldade em responder às mensagens porque não consigo ter tempo. Mas quando vejo, respondo. Mesmo a estas pessoas? Sim. E eu tenho uma tendência terrível, que é, lá está, isto é péssimo e eu tenho que melhorar. Essas eu às vezes fico tão irritada que eu respondo logo, às vezes é tipo, em vez de estar a responder às pessoas queridas, claro, que estão a ser simpáticas e a perder o seu tempo para dizer alguma coisa positiva, e eu às vezes demoro mais a responder a essas do que a estes totós que dizem este género de coisas, porque eu às tantas olho para aquele tipo, como assim? O que é que isto acrescenta usa nada? o teu cérebro. Exato. E então respondo, sim, tento ser simpática e politicamente sim, eu acho correta. Que o papel que vocês, médicos, que têm é muito importante e as pessoas não sabem filtrar, porque assim, tu fizeste isso com a amamentação e está tudo bem. Eu, por mim, vou-te ser sincera, se tivesse um segundo filho, nem amamentação, portanto era tudo leite, era tudo fórmula. É válido. Exatamente, porque foi aquilo que me fez sentir bem. Digo-te que tive ali uma fase da vida, enquanto amamentava, que pensei, eu felizmente sei gerir muito bem aquilo que consumo nas redes sociais, mas há um momento em que as pessoas dizem que ele é fantástico, é magnífico, e eu pensei, eu sei gerir isto, porque eu sei que nem todas as experiências são iguais, portanto para mim está tudo ok, tal como o nascimento. Para mim foi, ok, está cá fora, olhei para ela, está tudo bem, está viva, respira, exato, mas não foi aquele amor extraordinário de quando puseram no peito, foi a minha experiência e eu tenho esta capacidade de saber isto e não me sentir mal, nem culpar, nem achar que tenho algum problema. Mas há quem não tenha, a questão é esta, e a forma como estas pessoas se sentem, pelo que consomem nas redes sociais, acredito que seja ainda mais difícil para toda esta fase vulnerável que estão a passar. Há muito fundamentalismo em tudo. Exatamente. Nas redes sociais hoje em dia, no que tem a ver com a maternidade, tudo é muito fundamentalista e parece que é muito difícil estar no meio. E depois também o que vende é ser fundamentalista, convenhamos, não é? O que traz mais seguidores é fazer um post super polémico. Claro. Ou tem que ser assim, tem que ter ser uma assim. abordagem super polémica é que vai trazer mais pessoas. Porque é o que vende. Mas eu acho mesmo que a resposta está no meio, não está de todo em ser super fundamentalista, nem com a amamentação, nem com o contrário. Eu nunca senti unicórnios quando estava a dar de mamar à Francisca. E era uma coisa que eu também houve ali um momento que eu pensei, mas eu estou a fazer isto bem? Porque, sei lá, eu só vejo pessoas a dizer que é a coisa mais fantástica e maravilhosa do mundo e eu sinto que isto é um ato de amor que eu estou a fazer pela minha filha. Mas tu sofrias. Mas para mim, não é suposto, de facto, sofrer, e depois tive a ajuda necessária e dei de mamar sem dor, mas, ou seja, era uma coisa que eu claramente estava a fazer por ela. Claro. Ou seja, se aquilo não lhe trouxesse nenhum benefício de extraordinário, por mim não era preciso. Por mim eu sentia tanto prazer a dar-lhe de mamar como a dar-lhe um biberon. Claro, sim.
Mas era uma coisa que eu fazia por ela e nunca senti os unicórnios ou uma ligação maior, e eu só fiz as pazes com isto quando dei de mamar à Francisca, porque eu não consegui aceitar com o António, introduzi o biberon e ele mamou, sei lá, muito pouco tempo, 2 meses, uma coisa assim, 2 ou 3 meses, e portanto eu acho que só fiz as pazes com isto quando eu percebi que não falhei ao António. Sim. Porque eu acho que no fundo tinha sempre aquela coisa na minha cabeça de se calhar eu podia ter feito mais, ou eu falhei um bocadinho ao meu filho. E quando eu, ao dar de mamar à Francisca, percebi, não, espera, eu não estou a ter uma ligação especial contigo que não tive com o teu irmão, porque te estou a dar de mamar e o leite que está a entrar pela tua boca é o meu e não é o leite da lata. Eu não gosto mais de ti por isto. Sim. E aí eu fiz as pazes com isso. Mas acho que é um tema muito sensível para as mães e que há muito fundamentalismo nas redes sociais. Porque há quase, se não dás o peito, não és válida, não é? É porque complicado. Estás a fazer uma coisa que não é... É como te digo, eu não senti dor, eu não senti nada, portanto a minha filha fez uma pega perfeita, foi tudo incrível, só não era incrível aquilo que eu sentia. E eu... da área da psicologia, para mim é muito melhor eu estar tranquila naquele momento, se calhar a dar-lhe um biberão, do que estar a fazer algo que para mim me está a causar emoções muito desagradáveis. Mas quem não tem este tipo de consciência sofre muito. Eu sei que sofre e muito pelo aquilo que te impõem, às vezes até na maternidade, às vezes mesmo lá. Olha, se não tenta, e comigo fizeram isto, se não tenta, vai levar com a lata. E eu sim, e leva. Sim. Sim, há das duas, não é? Depois também há aquelas que estão a tentar e que introduz. Uma amiga minha aconteceu isso. Toma lá o biberon. Toma lá a lata. Não, mas eu não quero. Mas tome, tem que ser porque a criança está com fome. Há muito pouco espaço, não é? Há bocado falámos de liberdade. Há tanta liberdade, mas há muito pouco espaço para esta liberdade. Há pouco espaço para as pessoas tomarem as decisões e dar tempo às pessoas. Parece que tem que ser tudo ali decidido no momento. Tem de ser tudo ou bem que pega já ou então esquece isso. E quer dizer... Às vezes é preciso tempo, é preciso a ajuda certa, é preciso a informação certa. Eu acho que é preciso o acolhimento. Sim. E acho que é o que tu fazes muito bem. Obrigada. É acolher. Mas genuinamente, acho que os fundamentalismos vendem, mas eu fico genuinamente feliz do teu sucesso porque tu acolhes. E eu acho que isto é o fundamental. É acolher a pessoa no seu ambiente todo. E isto... principalmente acho que para ti deve ser uma coisa incrível tu percebes que as pessoas estão contigo porque tu acolhes, ainda que venham muita gente depois para cima de ti dizer-te isto ou aquilo. Isto eu olho para ti e para a tua página e é isto que eu sinto, se calhar porque tenho uma experiência muito positiva, mas eu acho que não, eu estou aqui a ser tendenciosa. Olha, tenho um jogo com determinadas emoções e sentimentos, portanto podes escolher. Ok. Posso ver? Podes. Ok. Qual é? Calma. Foi logo para o que eu preciso. Foi no... Namus. O que é que o que é que te traz? O que é que tu fazes para sentires calma? Quais são assim as tuas estratégias para te regulares e para cuidar de ti, para teres este bem-estar, se calhar calma, bem-estar? A coisa que mais me acalma no planeta, isto agora vai parecer clichê, mas isto eu não sabia, não foi ensaiado, é mesmo deitar os meus filhos à noite. Ok. Hoje em dia, lá está, a maior parte das vezes é o Kiko que deita o António, mas eu deito a Francisca a maior parte das vezes. E aquele momento em que eu estou deitada ao lado dela e ela me está a fazer festinhas e eu lhe estou a fazer festinhas a ela, é o melhor do teu dia. Aí é o momento em que eu sinto que os meus níveis de stress caem assim. E eu sou uma pessoa muito estressada e estou sempre a correr de um lado para o outro e estou muitas vezes ao longo do dia tenho que estar sempre, vá Margarida, relaxa, calma. E aliás, calma tem muita graça porque a Chica está naquela fase de começar com as birras, como faz parte da idade. Claro. E ainda não tem a capacidade cognitiva de lidar com as emoções. Então às tantas começa a tirar tudo pelo ar e a bater em toda a gente. E eu vou, Chica, vá. E olho para ela, tipo, olho para a garrafinha, vá, Chica, como é que nós fazemos? Cal? E ela já diz, mã. Tão linda. E até o António já vai fazer isso com ela, a dizer, Chica, tu estás irritada, tem calma. Não é tão bom quando eles sabem falar de emoções. É incrível. Para mim também. É um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, é olhar para o António e perceber que ele tem inteligência emocional. Também, sim, eu concordo perfeitamente. É daquelas coisas que eu olho e eu penso, boa. Estou a fazer certo. Tipo, isto correu bem. Tipo, ele consegue olhar e identificar, eu estava muito zangado, ou eu estou muito chateado, ou eu fiquei muito triste com isto.
Às vezes fica triste com aquelas coisas maravilhosas. Sim. De sentou-se no vão das escadas, num degrau, do nada, com um ar super triste. E eu, filho, o que é que se passa? Eu estou muito triste. E eu, então, o que é que se passa? E ele, eu queria panquecas de triângulos e quadrados e tu só fizeste círculos. E eu tipo, mas tu não disseste que querias triângulos e quadrados. Mas pronto, teve graça, mas a capacidade deles dizerem aquilo que estão a sentir. Sim. E é muito diferente da nossa geração que está a fazer isto, não é? Ninguém fez isto connosco, ninguém fez isto na geração. Mas tu fazes anteriores. Com eles também as tuas emoções? Dizer o que eu estou a sentir, sim. Pois, eu noto isso com a minha filha, ela sabe identificar as dela e as nossas, e não ontem, mãe, estás triste? Não, filha, estou cansada, não é? Porque já percebeu que está ali qualquer coisa que não está bem. E isto para mim, há quem seja andar, há quem seja, sei lá, os miúdos escreverem, para mim falar de emoções é aquilo que me preenche mais. A minha filha, falar de emoções é aquilo que me preenche mais e acho mesmo muito importante. O meu também diz isso. No outro dia estávamos no carro e eu já não sei, normalmente vamos a conversar. E eu não sei porquê, houve ali um momento de silêncio. E o António diz assim, mãe, estás triste? E eu, porquê, filho? Estás muito caladinha. Sim. E eu, ok, que engraçado. Porque pensei, olha, ele também está a pensar não só nas emoções dele, mas também nas minhas. Sim. E pronto, agora estou na fase de começar a fazer esse trabalho com a Chica, mas é uma coisa que também faço. Digo muito, olha, hoje a mãe está triste, ou a mãe ficou muito contente com isto. Sim. E fazemos muito isso e o pedir desculpa. Sim. Fazemos muito lá em casa e pronto, acho que é muito importante. É muito importante. Se tu acordasses daqui a 5 anos com uma vida ideal, como é que era essa vida? 5 anos, uma vida ideal. À partida já has de ter a tua casa nova? Já ia ter a minha casa nova, pensei logo. Foi logo assim? Vi logo tipo as imagens da casa. Então, para mim, daqui a 5 anos eu gostava muito de estar com uma vida profissional mais organizada e adaptada àquilo que é a mãe que eu quero ser e a pessoa que eu quero ser. Uhum. E que isso se calhar implica um caminho um bocadinho diferente daquilo que se calhar foi esperado a vida inteira de mim, e que é difícil eu pensar que se calhar tenho que fazer um bocadinho diferente para poder também alocar a questão do projeto que começou por ser um hobby. E uma coisa que me trazia calma, porque eu ficava muito ansiosa com as pessoas todas na urgência que não sabiam e que eu pensava, o que é que estás a fazer na urgência? Porque nunca ninguém lhes tinha ensinado, nunca ninguém tinha perdido o tempo de explicar àquela mãe como é que se mede a febre. Sim. Ou quando é que é suposto ir à urgência, e aquilo causava-me imensa ansiedade, mas porquê é que ninguém explica? Sim. E eu não tinha tempo para explicar porque eu não tinha plataforma para o fazer, não é? Porque não é no meio da urgência que eu vou estar a explicar a uma mãe todos os sinais de alarme. E por isso, nesse aspecto, começou por ser um hobby. Hoje em dia é uma parte profissional que me traz uma realização tremenda, coisa que eu nunca tinha pensado que fosse possível. E traz-me, portanto, eu diria que daqui a 5 anos estaria na minha casa nova, com os meus filhos, com o meu marido, com um cão também, que adorava ter, e com uma vida profissional mais organizada ao meu desejo. Como é que vai ser exatamente, não sei, mas era um dia perfeito. Sim. Mas tu consegues imaginar isso? A correr bem? Consigo. Boa, porque há bocado disseste que normalmente vês tudo negativo. Consegues... Não, isto é o trabalho do meu marido por trás. É o meu marido a dizer, não, Margarida, vai dar. E sou eu a fazer 1000 planos e 1000 planos A, B, C, D, F. Mas tu tens provas como dá, porque tu estás a conseguir. Isso é mesmo não, contra todas, se calhar, as tuas expectativas, tu estás a conseguir, porque à partida tu vais ter a casa, tens sucesso nas redes, portanto consegues estar a terminar este período da fase profissional, portanto tu tens provas concretas com que vais conseguir, portanto eu tenho a certeza que vais conseguir. Sim, às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos, vamos lá parar, e o Kiko tem muito este papel de, Margarida, olha, tipo, para aquilo que nós conseguimos fazer e que foi fruto do nosso trabalho e do esforço diário e realmente de todo o planeamento e organização e da dedicação que fomos tendo ao longo da vida para este plano. Claro. E pronto, realmente espetacular pensar que daqui a 5 anos se calhar é possível eu ter a vida que realmente sempre quis. E para a qual trabalhaste. E que trabalho todos os dias para lá chegar, sim. Olha, eu tenho uma oferta que eu esqueci-me de trazer para aqui, portanto ficou ali. Eu vou só buscar. Ok. Isto é a Yolanda a ser a Yolanda.
é o patrocinador do podcast, que é uma loja em Idanha, portanto, quando fores podes lá ir visitar. Tenho amigas lá, posso ir lá visitar. Exatamente, que é a Geocakes. Portanto, que é uma loja de produtos alimentares biológicos, portanto, é regional. Espero que gostes. Obrigada! Depois, se puderes dar o feedback. Chá. Adoro chá, já estou contente. Boa. E as bolachas também, portanto, têm açúcar, mas são muito boas. Acredito o doce também, portanto. Obrigada. E eles têm assim muitas coisinhas boas e biológicas, que é importante. Portanto, estou muito feliz por isto ter acontecido. Foi mesmo um prazer para mim tu teres aceito. Vis ter comigo, e ainda por cima já foi o primeiro, não é? Portanto, não interessa o resto, foi o primeiro. Nem imaginas, tipo, se falar de emoções, acho que isto correu mesmo muito bem, porque eu ficava aqui mais 2 horas a falar contigo. Eu de repente esqueci-me que tinha um microfone e câmaras e estava só tipo, pronto, ok, estou num café a falar com uma amiga. É isto que é suposto. Obrigada, Margarida. Obrigado eu.